Tem duas aqui que eu vou juntar, porque é da mesma pessoa e é uma pergunta bem interessante aqui do Sebastião. Olha só. Viver de dividendos é possível, ou melhor, pode ser possível? E reparei que no caso de fundos imobiliários, nós devemos pensar no médio e no longo prazo. Olhar somente o dividendo pode ser um erro enorme, e vocês concordam com isso? Quer começar ou eu começo? Eu começo, vamos lá. Concordo plenamente. Olhar só o dividendo pode ser um erro muito grande. Então, depois que você aprende a olhar o que, que você tem que olhar, né, o resultado da empresa, se aquilo ali é sustentável ou não, aí você vai investir naquilo sabendo o retorno que você vai ter. Né? Então, esse aí é o basicão. Se é possível viver de dividendos, de rendimentos, eu asseguro para você que é. Não é uma coisa rápida, mas é uma coisa completamente possível. Né? Assim, a gente tem uma boa parte da nossa renda em dividendos e rendimentos, a gente também tem outras fontes de renda. Né? Fomos militares a vida inteira, somos aposentados, então a gente tem outras fontes de renda. Mas a gente tem amigos que, com 10, 15 anos de trabalho, eles pediram demissão do emprego e vivem de dividendos hoje. Um deles, né, o André Bassi, a gente trouxe ele aqui no canal, a gente conversou bastante com ele, é um grande amigo nosso. Ele vive hoje exclusivamente, ele é funcionário do Banco do Brasil, concursado, e pediu demissão, e vive hoje de dividendos, né? E foi depois de 10 anos, mais ou menos, de investimento, 10 a 15 anos. Mas ele se dedicou bastante, estudou muito, fez, né, bons investimentos, e ele conseguiu ao longo desse tempo. Então, assim, digamos que a gente não seja tão genial como ele, né? Mas ao longo de 20, 30 anos é completamente possível você ter uma boa renda, você consiga pagar suas contas com aquela renda, não é nada de impossível, né? É uma coisa completamente normal, tá? Não é uma aberração você conseguir ao longo da sua vida juntar um capital e esse capital te dá um rendimento suficiente para que você viva dele. Eu tenho até muitos clientes que fazem carteiras e que vivem de dividendos. A questão que você tem que sempre ter na visão é o seguinte: viver de dividendos significa que o seu patrimônio está gerando um fluxo de caixa que é suficiente para pagar pelas suas despesas e ainda sobra um pouquinho para você reinvestir. Então é um estado de equilíbrio, tá? Seria o equivalente a homeostase, né? Aquele momento que você está ali equilibradinho, né? Só que, se você tem alguma coisa que impacta nos seus gastos, por exemplo, você gastava ali R$ 3.000 de imposto, ou melhor, de plano de saúde. E o seu plano de saúde ele é reajustado para R$ 7.000. Aquele gasto é um gasto importante na sua vida. E a quantidade de ativos que você tem não é o suficiente para pagar esse valor. Então você agora não está mais na sua independência financeira, você vai precisar voltar a trabalhar. Por quê? O seu patrimônio não tem capacidade de absorver aquele gasto, que é um gasto obrigatório e que você não tem como suprir isso como ele. Você precisa voltar a vender horas, voltar a trabalhar para que aquilo possa ser abraçado novamente nas suas despesas e você não precise mais trabalhar. Então, viver de dividendos, sim, é possível, mas ela não é uma condição eterna. Você tem, por exemplo, um equilíbrio que pode ser atrapalhado pela tributação de dividendos. Vamos supor, você tem uma quantidade de fundos imobiliários que te paguem R$ 10.000 por mês. R$ 10.000 por mês é quanto você precisa para pagar suas contas e está tudo tranquilo, sobra um dinheirinho para você reinvestir. Só que passa uma lei no Congresso que fundos imobiliários serão tributados em 15%. A sua renda ela vai cair em 15% e possivelmente as suas cotas ali também vão cair num proporcional de 15%. Por quê? O mercado vai achar que ele tem que ajustar o preço das cotas agora, porque é um movimento natural do mercado. Então você não vai ter mais R$ 10.000, você agora está 15% mais pobre. Ou você vai aumentar o seu patrimônio de novo para que ele consiga chegar a pagar isso, ou você vai ter que voltar a trabalhar. Então, é um momento em que você tem que ter uma sobra de patrimônio com uma folga suficiente para você cumprir esse que você deve, ou você ter uma vida que é mais espartana. Então, é muito comum nos Estados Unidos você ver pessoas que se aposentam muito cedo, é o movimento FIRE. Então o cara, ele deixa de trabalhar, mas você vai ver, ele vive numa casa muito simples, ele não tem um carro que é um carro novo,
ele não tem, por exemplo, despesas que são despesas muito significativas, ele divide a internet, não é um cara que viaja o tempo todo, às vezes o cara tem filhos e os filhos estudam num colégio público. Então, ele adapta aquela condição de vida dele de uma vida mais minimalista, vamos dizer que seja assim, né, para não dizer muito espartana, para que ele possa caber dentro de uma despesa que ele não precise de muito patrimônio para pagar as contas dele. Então, é possível? É, sem sombra de dúvida. É uma condição que vai ser eterna? Não. Ela depende do seu equilíbrio financeiro e do equilíbrio financeiro do lugar onde você vive. Então, se você está numa situação em que o seu patrimônio consegue pagar suas contas, tudo bem. Se alguma coisa abala suas contas ou mexe no seu patrimônio, esse equilíbrio foi desfeito e aí você precisa voltar a trabalhar. Isso pode acontecer hoje, como pode acontecer daqui a 30 anos. A inflação vai comendo o seu patrimônio porque ele não repõe, ou você vai tendo que aumentar a quantidade dos seus gastos e o seu patrimônio não é capaz mais de suprir os seus gastos. Aí você aposentou com 30 anos, passou 30 anos vivendo de renda passiva, lá nos 60, a realidade bate a sua porta e fala assim, amigão, vamos voltar a trabalhar porque infelizmente o seu patrimônio não cresceu e você não conseguiu acompanhar todos esses gastos. Então é um olho no peixe e o outro, como é que é? Um olho no padre e outro na missa, né? Um olho no peixe e um olho no gato. Isso é que vai manter o seu patrimônio, permitindo com que isso ao longo do tempo se mantenha, beleza? Mas que é possível, sem sombra de dúvida. É só ter fé e uma estratégia adequada, beleza? Vamos para a próxima.